Obrigada, Dinas, pela apresentação. Boa noite a todos e a todas. Eu queria começar a iniciar agradecendo a quinta comissão, a comissão da Quinta Semana da Química, pelo convite. Tenho um carinho especial por todos os integrantes dessa comissão e não poderia deixar de falar das comissões das edições anteriores. Acho que esse é um trabalho muito importante que vocês fazem, um evento como esse, produzido por vocês, temas trazidos por vocês, e eu espero que eu consiga falar um pouquinho aí sobre uma das cientistas dentro da área física e química, vamos dizer assim, né, mais importantes aí dos últimos séculos. Quando recebi o e-mail do Dimas, em nome da comissão, eu achei que era uma coincidência, né, porque dias ou semanas anteriores eu tinha assistido ao filme e feito uma publicação no Facebook. Eu falei, nossa, não é possível que isso é uma coincidência. Obviamente eu não me aguentei, escrevi para o Dimas, Dimas, isso foi uma coincidência mesmo? Aí eu acredito hoje que talvez aquele post que eu fiz que me trouxe até aqui, né? Então, eu não preciso nem falar, né, que tem alerta de spoiler nessa minha palestra, né? Porque eu vou falar um pouco, então, do filme Radioactive, que é baseado no graphic novel chamado Radioactive, Marie e Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout. Escrito por Lauren Redness, acho que é assim que fala o nome dela, em 2010, e a partir daí, então, que foi feito o filme. Para quem não conhece, uma novela gráfica contém fatos, mas pode conter também ficção. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar algumas coisas que talvez sejam pontos polêmicos aí, que as pessoas assistam o filme e falam, nossa, mas foi isso mesmo? Não foi isso? O que, que aconteceu? Né? É estrelado pela Rosamund Pike, como fazendo o papel então da Marie Curie, e do Sam Riley como Pierre Curie. Então, quando eu assisti, algumas cenas aguçaram a minha curiosidade aí. Para quem me conhece, sabe que eu sou nem um pouco, quer dizer, que eu sou, que não é pouca essa minha curiosidade, né? E me levou a querer saber mais. Então, a partir do post que eu fiz lá no Facebook, que eu gostei do filme, diga-se de passagem, né? Eu fui atrás de querer saber mais. São muitas as possibilidades biográficas. Quando eu fui atrás era isso. Eu sei ela. Oi? São muitas as possibilidades biográficas, mas eu acabei optando pelo livro da filha, a biografia escrita pela filha Yves Curie. Então também tem um alerta de spoiler aí com relação ao livro, que eu recomendo. Tá? Então, para começar, a, além de colocar esse alerta de spoiler, eu queria ressaltar que é humanamente impossível retratar a vida de uma pessoa em um filme de 2 horas, né, que sabe uma mulher como Marie Curie. Tampouco acaba sendo a minha pretensão aqui de fazer isso. Né? A minha intenção, na realidade, vai ser trazer alguns fatos que podem ser desconhecidos por alguns de vocês e fazer um contraponto ou então dar apenas a minha opinião aí a respeito de algumas cenas do filme, baseado em tudo que eu li aí no livro da Eve e baseado em coisas que depois eu fui procurando na internet, aí fui lendo na internet a respeito. Tá? Então, para começar, a linha do tempo, né, do filme mostra o período da Marie em Paris, vamos dizer aí a chegada dela, no data de chegada em 1891, até o falecimento dela aos 66 anos, em 1934. Talvez essa seja a maior crítica, a minha crítica, vamos dizer assim, a respeito do filme, que é a questão da linha do tempo. Ela fica um pouco complicada de quem lê a biografia fala assim, não, mas isso aconteceu antes, isso aconteceu depois, tal.
Mas é óbvio, se a gente for pensar que é um filme de 2 horas, como eu falei, acaba sendo complicado tentar falar tudo a respeito dessa pessoa, né? Tá? Então, o que eu vou fazer é, eu vou iniciar por um período antes dessa chegada dela em Paris, que, na minha opinião, assim, revela um pouco mais sobre a singularidade de quem foi Marie Curie, quem foi antes dela ficar famosa, vamos dizer assim, né? Talvez até explique um pouco essa singularidade dela. Então, a minha linha do tempo vai iniciar, obviamente, em 7 de novembro de 1867, na Varsóvia. Ela é filha, então, ela é a caçula, tá? Ela é a caçula de 5 filhos, né? Nasceu o local de nascimento que consta é nessa rua, Freta 16, e ela foi batizada Maria, às vezes chamada de Mania ou Maniúcia. Aí eu peço perdão ao meu não polonês, digamos assim, né? Por pessoas queridas, tá? Então, a Maria é essa primeira aqui da esquerda, depois tem a Brônia, a irmã dela, e a Helena, o pai, né? E ainda ainda tem mais 2 irmãos, a Zósia, que é a irmã mais velha, e o Joseph. O pai dela foi professor secundário, especializado em física e matemática, e a mãe era diretora do melhor colégio particular para meninas da Varsóvia. E achei interessante ressaltar que é posto lá no livro, né, que as tardes de domingo da família eram dedicadas à literatura. Então, eles prezavam aí a literatura, lia-se muito na casa deles. Por volta de 1870, a mãe de Maria contrai tuberculose, que eles mostram um pouco a respeito dessa fase da mãe lá no filme. Ao mesmo tempo, o pai é rebaixado no colégio que ele dá aula, grande parte por ser polonês, mas também porque se suspeitava, e com razão, na realidade, que ele partilhava seus princípios nacionalistas com seus alunos. Vale a pena lembrar que, naquela época, a Polônia estava sob domínio do Império Russo. E, então, você falar de princípios nacionalistas não era visto com bons olhos. Em janeiro de 1876, a irmã mais velha, Zósia, morre de tifo. E em 78, 2 anos depois, Maria, aí tendo 10 anos, morre a mãe de tuberculose, que é a cena que mostra bastante no filme, né, que faz aí vários flashbacks no filme de mostrando essa cena com a mãe, inclusive um receio dela entrar no hospital, né? A família, então, a partir do momento que o pai perde o emprego após o falecimento da mãe, a família é obrigada a abrigar pensionistas em casa para conseguir pagar as contas. E a Maria passa um período bastante difícil para lidar com essa aceitação, aceitar a morte tanto da mãe quanto da irmã, colocando em dúvida, inclusive, a sua crença em Deus. No colégio, ela se forma em 1883, se forma no Liceu Russo. Então, lá, ela era obrigada a estudar em russo, né, e demonstrava excepcional capacidade. Ela se forma um ano antes do que seria o habitual, aos 15 anos, e leva uma medalha por por esse feito, né? Além de ser, obviamente, a primeira aluna da turma. Nessa época, com 15, 16 anos, ela já falava 5 línguas. Então, além do russo e do polonês, né, que era obrigada a falar principalmente o russo, ela falava o francês, alemão e o inglês. A filha, na biografia, conta que a mãe achava que ela dizia, né, a Maria dizia, que ela falava pouco de inglês. O inglês dela era ruimzinho. Com 5 línguas, pode até ser ruimzinho, né? Mas aí, em 1883, era isso.
acabou o que existia de possibilidade na Polônia para uma mulher estudar. Não existia educação adicional para moças na Polônia. Então, depois desse tempo, ela passa um período com tios próximos à fronteira da Ucrânia. E lá ela se percebe numa situação que ela quer estudar, que ela quer continuar o estudo. Volta para Varsóvia, mas arruma um emprego. Ela não consegue entender como que ela vai fazer para estudar, uma vez que ela não pode, não dá para ser na Polônia. Ela quer fazer faculdade, ela não quer fazer um curso que teria curso para dar aulas, né? Ela quer fazer uma faculdade. Então ela volta para Varsóvia e se torna professora, contribui com as finanças da família e também faz contato com uma universidade ilegal chamada Universidade Livre Polonesa, que era uma instituição que ficava girando pela Polônia, na Varsóvia, para não ser detectada pelas autoridades russas. Porque lá, em troca dela ter livro para ler, palestras para assistir, aprender um pouco mais, né, ela ensinava também, ela lia para trabalhadoras, instigando essa herança polonesa aí, né, essa questão nacionalista. Na Universidade Livre, socialismo, ciência e ceticismo era a ordem do dia. E aí logo Maria perdeu qualquer crença religiosa que lhe restasse. Nesse período, ela faz um pacto com a irmã, a Brônia, a irmã mais velha. Agora a irmã mais velha, né, depois do falecimento da Josa. A Brônia quer estudar medicina. Para isso, ela teria também que sair. Então, elas combinam e a Maria se torna governanta no interior da Polônia. Então, elas fazem um trato em que Maria trabalharia na Polônia para financiar os estudos da Brônia em Paris. E depois, quando ela tivesse se formado, a Brônia tivesse se formado, pudesse sustentar a irmã. Ela, então, Maria iria para a Cidade Luz estudar ciência. Brônia vai para Paris e a Maria se entrega como governanta, então, na casa de um abonado administrador de propriedade situada no campo do interior da Polônia. A função de Maria ali era educar as duas filhas da família, mas ela se consternava com a pobreza e a ignorância dos camponeses locais e passou então a usar aquilo que ela aprendeu na Universidade Livre para ensinar as crianças camponesas o beabá da língua camponesa. Como se não bastasse, levou adiante também a própria autoeducação. Ela escreveu em alguns momentos para a irmã, dizendo que às 9 da noite pegava os livros e ia trabalhar. Ela ia trabalhar na educação, na própria educação. Ou então, num trecho do livro, oh meu Deus, minha animação, num trecho do livro em que ela escreve para o irmão Joseph, em 1888, tem várias passagens no livro mostrando essa questão dela do estudo. Estou aprendendo química em um livro. Você pode imaginar o pouco que ganho com isso. Mas o que eu posso fazer? Já que não tenho lugar para fazer experimentos ou trabalhos práticos. Fazendo, então, o que dava para ser feito. Mas, como nem só de estudo vive a adolescência, ela se interessa pelo filho mais velho dos Zurowski, não sei o nome deles direito, me perdoem os nomes. O filho se chama Casimir, estudante de matemática na Varsóvia, 1 ano mais velho que Maria. Pelo que ela contava nas cartas aí, para as irmãs e para uma prima próxima, era um dos únicos rapazes da região que tinha um pingo de inteligência. E aí, nessa circunstância, ela se apaixona pelo rapaz. Quando ele volta para o Natal, nas férias de Natal, eles já falavam em casamento. Acho que já dá para imaginar o que deve ter acontecido, né? Quando os pais deles ficaram sabendo, não gostaram nem um pouco da situação e, obviamente, não daria para um filho herdeiro de uma propriedade se casar
com alguém de uma posição tão inferior quanto a Maria, sem dinheiro nenhum, né? Logo, o romance estava terminado. Mas ela fica lá até 1889, quando ela retorna para Varsóvia, mas ainda trabalhando como governanta. Só que agora na casa de ricos industriais. Além de cuidar da educação das crianças da casa, ela encontrava tempo nos fins de tarde e nos domingos para ir no Museu da Indústria e da Agricultura. E lá ela ensinava ciências aos jovens poloneses também, obviamente escondidos das autoridades russas. Nesse local foi a primeira vez que ela entrou no laboratório. Claro, acabou pegando gosto aí pela ciência experimental. Ela escreve um tempo depois a respeito desse período. Eu vou ler aqui. Tive um tempinho para trabalhar nesse laboratório. Tentei reproduzir vários experimentos escritos nos tratados de física ou química. E os resultados às vezes eram inesperados. De vez em quando, um pouco de sucesso inesperado vinha me encorajar. E outras vezes me desesperava pelos acidentes e fracassos da minha inexperiência. Muitos de nós já passou, né? Já deve ter passado por isso aí. Não sei se tem alguém aqui que fez pós-graduação, iniciação científica, mas isso, de certa forma, acontece com certa frequência. Mas, no geral, desenvolvi meu gosto por pesquisas experimentais durante esses primeiros testes. E aí, então, todo esse período, se a gente considerar, ela já tinha agora 24 anos, né, 1889. Alguns de seus contemporâneos estariam à beira de descobertas fundamentais, que estavam, inclusive, acontecendo nesse período na Europa. E aí, finalmente, em 1891, ela parte para Paris. Toma o trem, então, de Varsóvia para Paris, na quarta classe, que era onde ela tinha dinheiro para comprar passagem. Fica sentada num banquinho, como se fosse aqueles banquinhos de acampamento duro, com a bagagem do lado, durante 3 dias de jornada dessa viagem. Então, essa é a parte antes do que é mostrado no filme. Que aí depois já mostra ela, então, em 1891, em Paris. A gente imagina essa data, né? Porque o filme se inicia ela se esbarrando com o Pierre, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aí ela se matricula na Faculdade de Ciências da Sorbonne, que é a chamada Universidade de Paris. Para vocês terem uma ideia, tinham 1.800 estudantes. Professora, o seu microfone está mutado. Mas Agora voltou, voltou. fazia tempo que estava mutado. Não, alguns segundos. Então tá. Então, eu já estava em Paris, é isso? Eu Isso. não, quer dizer, a Maria. Então, ela chega em Paris, se matricula na Faculdade de Ciências, Paris. Então, para vocês terem uma ideia, eram 1.800 estudantes, entre os quais haviam apenas 23 mulheres, sendo que menos de um terço eram Professora, mulheres desculpa. A senhora francesas. poderia Diga, falar um pouquinho mais alto, por favor? mais alto? Falo sim. Obrigada. Não sei se aumentando o meu som fica melhor aqui. Não, né? Tirar a blusa, talvez o microfone esteja sendo abafado pela blusa. Como eles tinham combinado, como ela tinha combinado com a irmã, ela acaba, a ideia era que ela fosse morar na casa da irmã. Mas nessa ocasião a irmã já estava casada e ela se recusa a ir morar com a irmã e vai morar sozinha num local que era basicamente uma parte tradicional ali próxima à Sorbonne, em que muitos estudantes moravam ali. Depois das aulas, então, experimental, muitas leituras no laboratório,
ela andava os 6 andares porque ela morava no quartinho, no último quartinho lá no sótão. E ela passou um período, aí, um período da faculdade, um período de muita dificuldade em termos financeiros, né? Por muitas noites, o relato que se tinha era que ela jantava um pedaço de pão e uma barra de chocolate e continuava estudando. Né? Ela era bastante tímida e solitária. Foi nesse momento que ela muda o nome de Maria para Marie, então afrancesando o nome, mas mesmo assim os colegas não conseguiam pronunciar seu sobrenome, assim como eu aqui. Fica muito difícil, às vezes, de falar o sobrenome dela. Em 1800 eu estou aqui ainda. Tá sim, Sim, professor. professora. Foi. Você Minha tá sim, animação estava entrou outra funcionando. pessoa que o microfone tá fechado. Vamos lá, então. É que minha animação não tinha funcionado aqui. Em 1893, ela se forma em física, e aí que ela ingressa no laboratório do professor Lippmann, que é de física. Um ano depois, se forma em matemática, e é nesse momento que ela conhece o Pierre, quando ela visita a casa de um físico polonês. Foi apresentada, então, ao Pierre. E aqui eu quero mostrar uma passagem que, muito tempo depois, ela escreve a respeito do Pierre. Quando entrei, Pierre estava parado próximo à janela, perto de uma porta que dava para a varanda. Ele parecia muito jovem para mim, embora tivesse então 35 anos. Fiquei impressionada com a expressão de seu olhar, claro, e com uma leve aparência de descuido em sua estatura elevada. Sua palavra lenta e reflexiva, sua simplicidade e seu sorriso, ao mesmo tempo sério e jovem, inspiravam confiança. Uma conversa começou entre nós, tornou-se amigável. Seu objetivo era algumas questões de ciência sobre as quais eu estava feliz em pedir sua opinião. Aqui, então, a gente tem uma certa divergência do que é mostrado no filme, né? Primeiro, mostra como um esbarrão na rua esse encontro, né, dando inclusive uma impressão aí de possibilidade de amor à primeira vista. Mas não sei se foi bem assim, tá? Porque o Pierre insiste muito, apesar de ser um curto período, e as trocas de cartas eram intensas. Tá? E no filme, depois, logo depois desse esbarrão, eles se encontram em um show de dança. Esse show de dança, de fato, aconteceu, mas não nessa linha do tempo que eles colocaram aí. Tá? Ela acontece depois que eles já tinham se casado, que já tinham ganhado o prêmio Nobel, e que a dançarina Louis Filler, que é o nome mesmo da dançarina que fala lá no filme, envia uma carta para eles pedindo informação de como ela poderia fazer um figurino com rádio, para ela usar na sua dança no escuro. E eles respondem, se dão o trabalho de responder de maneira bastante educada, e é caro obter rádio, de difícil obtenção, né? E ela acha bacana esse movimento deles responderem, mesmo que negativamente, e oferece uma dança, um show de dança na casa deles. Então, a dança que é mostrada lá, obviamente, deve ter acontecido um pouco em Paris, mas depois eles se tornam amigos. Ela vai na casa na casa deles, faz um show, tá? Então, em relação à linha do tempo ali do filme, a gente não tem como saber se eles de fato foram nesse show antes ou se esse show foi uma brincadeira aí, falando desse posterior aí. Bem, vamos voltar ao casal aqui, né? Logo depois que eles se conhecem, eles se encontram várias vezes no laboratório do professor Lippmann. Mas depois que a Maria se forma, Maria agora, né? Depois que Maria se forma em matemática, ela volta para a Polônia para encontrar o pai. E nesse caminho aí, nesse meio tempo, o Pierre escreve várias vezes para ela. Eu vou trazer uma vez aqui, tá? Em que ele fala, ele escreve para o irmão,
Sua foto me agrada enormemente. Que gentileza de sua parte mandar para mim. Agradeço de todo o meu coração. Mostrarei sua fotografia ao meu irmão. Isso foi errado? Ele a admirou e acrescentou. Ela tem uma aparência muito decidida, para não dizer teimosa. Eu acho que em várias partes do filme mostra uma certa teimosia dela, querer fazer as coisas do jeito dela, né? Pelo menos minha impressão, aí não sei se todo mundo partilha dessa impressão. No ano seguinte é o ano que eles se casam, então eu falei assim, não foi um amor à primeira vista, foi rápido, né? Mas com uma troca de cartas muito intensa. E ela não dava muita bola para ele, não. As cartas, pelo menos, eram o que aparentavam nas respostas dele. Então, eles se casam numa cerimônia estritamente civil, se casam com roupa comum. Até uma pessoa oferece para dar roupa para ela e ela fala que ela quer uma roupa que ela possa usar no laboratório. Depois, ela não quer um vestido de novo. Também não tem presentes convencionais. O casal compra um par de bicicletas que depois eles usam essa bicicleta em vários passeios aí no campo, nos finais de semana, aí andando de bicicleta. Aos 32 anos, o Pierre é designado chefe do laboratório da Escola de Física e Química Industrial de Paris, não é a Sorbonne ainda, né? É uma outra escola. Esse cargo não tinha nem um pouco de prestígio, tá? Mas ele também não se preocupava com isso. O que ele queria era fazer ciência. Ele queria ter um laboratório para ele fazer o que ele quisesse lá no laboratório. Em casa, os dois tinham uma parceria desenvolveram uma parceria muito próxima. Discutiam tudo o que interessava. A filha coloca que era principalmente ciência, né? Então, desde os primeiros instantes, esse jogo, né, entre os dois, eles estabelecem aí uma profunda relação. E aí, em 12 de setembro de 1987, nasce a Irene. Nesse período, a Marie já tinha terminado, então, a pesquisa que ela fazia sobre magnetismo, lá com o professor Lippmann. Já estava à procura de um assunto para a tese de doutorado, né? Ela já estava acompanhando as descobertas de Röntgen e do Bechdel, com bastante interesse, discutindo com Pierre. E a partir daí, então, ela resolve estudar essa nova fonte aí de radiação. Na época, o Röntgen, então, descobriu que passou a ser chamado de raio-x, e o Bechdel aprofundou um pouco mais os estudos, até chegar no momento em que ele já não conseguia mais avançar. Ele ele fazia experimentos com a pit blenda já, expondo essencialmente ao sol, com uma placa de filme fotográfico embaixo para analisar o que seriam os chamados raios-x. Mas ele percebeu um dia nublado, em que ele guardou isso dentro de uma gaveta, e que não existia o efeito do sol, em que tinha alguma coisa ali que emanava alguma radiação, alguma coisa que eles não sabiam o que era, mesmo sem o efeito, a presença do sol. Mas ele não conseguiu seguir daí. Ou então, que Marie quis usar isso como um ponto de partida para o trabalho de doutorado dele. O problema era que ela já não fazia mais parte da equipe de pesquisa do professor Lippmann. E ela precisava de um espaço, de um lugar, né, para fazer a pesquisa dele. E foi aí que entra a Pierre, então, conseguindo a permissão para ela ocupar e usar um espaço, um depósito velho, um galpão, essa foto aí superior à esquerda, que é bastante parecido ao que é retratado no filme. E ela teria que começar a equipar tudo do zero. Mas ela não via problema nisso, porque dessa situação aí ela ia poder fazer o que ela quisesse. Uma certa liberdade científica que ela não tinha lá na Sorbonne, na completa autonomia.
Segundo as suas anotações de laboratório, ela começa a trabalhar nesse local. Opa, eu saí. Não, professora, tá certinho ainda. Estou aqui. Ah, então tá bom. Ela começa a trabalhar nesse local, fez um barulho e sumiu a tela que estava aparecendo ali do lado. Ela começa a trabalhar nesse local no dia 16 de dezembro de 1897. Então, nasce a Ivy, ela já está pensando o que ela vai fazer. A primeira anotação dela é em dezembro de 97. Então, como Becquerel já tinha feito, né, ela confirma a radioatividade, ela confirma a radioatividade, né, que essa radioatividade, aquele raio que emanava ali, ele vitrificava o ar através do qual passava. E aí ela utilizou o efeito piezoelétrico, que foi descoberto pelo Pierre e o irmão, alguns anos antes. Chega à conclusão de que quanto maior a pressão sobre um cristal, né, quanto maior a pressão sobre o cristal exigida para contrabalancear a carga elétrica, né, o efeito elétrico no ar, mais emanava, então, radioatividade. Maior seria essa radioatividade. E aí que ela começa a estudar vários compostos diferentes de urânio, que é desde a Pit-Blenda até certos sais de urânio. E aí é o que a gente fala que deu início dessa pesquisa, que a gente pode chamar pioneira em radioatividade. Em julho de 88, eles publicam no Proceedings of Academy of Science, vou ler aqui também, tá? Que certos minerais contendo urânio e tório, vários dos minerais, são muito ativos do ponto de vista da emissão dos raios de Becquerel, que são os raios X, né? Ou os raios que o Becquerel ainda não sabia direito o que era. Numa comunicação anterior, um de nós mostrou que a sua atividade era ainda maior do que a do urânio e do tório, e afirmou que este efeito se devia a alguma outra substância muito ativa contida em pequenas quantidades nesses minerais. Acreditamos que a substância que extraímos da Pit-Blenda contém um metal ainda não observado, mas que é relacionado com o bismuto, suas propriedades analíticas. Então, se vocês lembrarem lá da tabela periódica, o bismuto está perto do polônio. Se a existência desse novo metal for confirmada, vamos chamá-lo de polônio, nome de país de origem de um de nós. Em dezembro daquele mesmo ano, ou no decorrer daquele ano, eles perceberam que, na realidade, não tinha apenas uma substância radioativa dentro da Pit-Blenda. Tinham duas substâncias. Então, eles publicam novamente e colocam as várias razões aí, enumera várias razões para levar a crer que essa nova substância radioativa contém um novo elemento, ao qual aí eles propõem o nome de rádio. E a nova substância certamente contém uma proporção muito maior, muito mais forte de bário, apesar de que a radioatividade é considerada. E aí a radioatividade do bário, portanto, deve ser muito grande. Então, a partir daí que surge a questão da radioatividade. Marie escreve em seus diários a questão daquela luz, a luz vista do rádio, né? Uma das nossas alegrias era ir para a sala de trabalho à noite. Percebemos então por todos os lados a silhueta fracamente luminosa dos frascos ou cápsulas que continham nossos produtos. Foi realmente uma visão adorável, sempre nova para nós. Os tubos brilhantes pareciam luzes fracas. E isso mostra em várias cenas do filme, né? E aí tal que eu acredito que seja a grande polêmica do filme, né? Eles aparecem em um frasquinho contendo rádio em várias situações, inclusive na cama, ela colocando o frasquinho embaixo do travesseiro. E aí vem a pergunta, né? Será, poxa vida, ela levava isso para casa?
Eu encontrei uma passagem no livro que ela coloca que os diversos objetos usados em um laboratório químico e aqueles que servem para experimentos em física tornavam-se radiativos em pouco tempo. A poeira, o ar da sala e as roupas da pessoa se tornavam radiativos em pouco tempo. Tudo se tornava radioativo. Na biografia, a filha ainda coloca que eles deram de presente frasquinhos, tanto para o Becquerel, que coloca no bolso, e aí que ele descobre que tem algum efeito que é problemático, porque ele sente queimar a pele dele. Mas apresentei também o Lord Kelvin, se eu não me engano, com um frasquinho de solução de rádio. Assim, na minha opinião, vale uma licença poética, né, para mostrar que eles levavam, que eles ficavam hipnotizados por essa luz fraca, mas nova para eles ali, que levavam até para, de repente, dormir lá na cama. Ou então a gente pensar justamente isso, né, que tudo ficava impregnado. Então é também uma licença poética para falar que ela ia dormir com a contaminação, né, sem, obviamente, aí nesse caso, saber. Mas, obviamente, isso é uma opinião a respeito disso. A gente pode conversar aí sobre outras opiniões depois. O reconhecimento do trabalho, então, desse trabalho pioneiro com a radioatividade, vem com a nomeação do Nobel, e posterior defesa de tese. Vamos lá. Peraí que aqui ficou o quadro da apresentação, deixa eu tirar. Vou colocar minha animação. A nomeação ocorre em dezembro, mas eles não vão até Estocolmo naquele momento. A Irene estava recém-nascida, né, os dois exaustos, e o Pierre tinha acabado de conseguir um trabalho como professor. Aí a medalha acaba sendo recebida pelo ministro francês. Mas é uma obrigação a respeito do Nobel, que a palestra é obrigatória, tem que ir para dar a palestra. Mas isso só acontece em 1905. O que Pierre fala, um trecho lá que mostra no filme, é o trecho final da palestra do Pierre, proferida em 6 de junho de 1905. Quem quiser saber o conteúdo na íntegra, é só acessar a página do Nobel, a página oficial do Nobel que está lá. Tá? Eu vou ressaltar só essa parte final aí. Ele fala, né, dos perigos, para quem não se lembra do filme, que obviamente tem os perigos, né, que pode se tornar maléfico na mão de criminosos, mas ele coloca aqui que assim como Nobel, né, ele é que é daquele que acredita que, como Nobel, né, que a humanidade terá mais bem do que dano das novas descobertas, e aí esse grifo é um grifo meu que eu vou retomar ele lá no finalzinho. Tá? E aí aqui tem mais uma outra divergência com relação ao filme. Os dois estão presentes nessa ocasião. O filme tem uma certa tensão aí que mostra só o Pierre indo, né? E, fala uma certa briga e um fight na sala da casa deles, quando ele volta de Estocolmo, falando aí a respeito de algum trecho do discurso dele, mas os dois estavam presentes. Então, entre 1899 e 1904, eles publicam 32 artigos, juntos, separados, em colaboração, e só em 1902 que Marie conseguiu separar, então, 1 decigrama de rádio puro e consegue determinar o peso atômico desse elemento. E aí, só em junho de 1903, que ela defende a tese de doutorado. Então, essa tese é o primeiro diploma avançado em pesquisa concedido a uma mulher na França. Então, primeiro Nobel para uma mulher, depois primeira defesa de tese de mulher na França, em qualquer campo, tá? Não só na física. Então, seus méritos são rapidamente reconhecidos
no mundo todo. Ah, ficam famosos a partir do Nobel, mas não gostam nem um pouco da fama. E não é exagero do filme mostrar objetos supostamente contendo rádio, né? Eles não sabiam, não entendiam direito, né, totalmente os riscos provocados pela radiação, mas tentou-se aí lucrar, não eles, porque eles não querem, como é mostrado lá no filme, se recusam a patentear o método de produção do rádio a partir da pitilina. Inclusive, ensinam empresas americanas a fazer o passo a passo da separação. Então, eles achavam que isso tinha que estar disponível para o mundo. Tá? Em consequência direta do prêmio Nobel, então, não está certo. Em consequência direta do prêmio Nobel, agora sim Pierre é nomeado professor na cátedra de física da Sorbonne. Até então ele não estava na Sorbonne. E a essa altura a Marie havia conseguido um emprego de meio período, também numa escola superior, uma região próxima ali de Paris, uma cidade próxima de Paris, sendo a primeira mulher a integrar esse corpo docente dessa escola. Após sofrer um aborto em 1904, no ano seguinte, em 1905, dá à luz a filha mais nova, então, a Ivy, ela já tendo 38 anos. E aí ocorre o falecimento do Pierre em 1906, em abril de 1906. Um pouco tempo depois aí que a Ivy nasceu. Ele sofre um desastre que é bastante parecido ao mostrado no filme. E aí não precisa nem dizer que a Marie ficou arrasada. Também tem vários relatos aí, eu vou colocar um aqui, dela escrevendo no diário. No domingo de manhã, após sua morte, Pierre, fui pela primeira vez ao laboratório com Jacques. Tentei fazer uma medição para um gráfico, em que cada um de nós havia feito vários pontos, mas sentia a impossibilidade de continuar. Ela passa um período bem ruim, tá? Até tentar se reerguer. O pai do Pierre, esse senhorzinho aqui na foto, que já morava com eles desde o nascimento de Irene, permanece na casa com ela, ajudando então na criação da Ivy. Aqui, tempos depois, essa foto tirada para mostrar quem é a Ivy aqui, que ela fica sempre mais nos bastidores, mas ela se formou escritora, pianista, acho que é escritora e pianista, tá? Alguns meses depois da morte do Pierre, Marie, então, é designada à cátedra de física, em substituição ao marido. Novamente, passo sem precedentes para uma mulher. Né? Em 5 de novembro de 1906, ela sobe à cátedra e dá a primeira aula ministrada por uma mulher na Sorbonne, nos 600 anos de instituição. Ela faz aquilo que está lá naquela cena do filme. Ela entra e dá aula, no primeiro momento, a partir da onde o Pierre tinha terminado, sem fazer preâmbulos. E aí, então, em 1908, cria o primeiro e único curso de radioatividade. E aí, nesse período em que, no laboratório, pôs ela em contato com o Paul Langevin, que era um ex-aluno do Pierre. Eles estabelecem uma relação muito além do que parece ser um entendimento científico ali, né? Tem algo muito mais aí, em 1908. Cartas são trocadas e interceptadas, e chega, né, e torna-se o caso público. Em consequência desse escândalo promovido aí pela imprensa, o nome de Marie Curie fica difamado por toda a Europa. Mas ela recebe o segundo prêmio Nobel em 1911, agora na área da química. O primeiro foi da física, agora na área da química. Então, depois que essas cartas aparecem na imprensa,
o comitê do Nobel chega até a enviar aí uma carta para ela falando, ó, se a gente soubesse desse seu rolo aí, talvez a gente tivesse visto de um outro jeito a entrega desse Nobel. E ela, durona lá, escreve para eles dizendo que ela acreditava que não havia conexão entre o trabalho científico dela e os fatos da vida privada. E aí, obviamente, ela recebe o Nobel em 1911, que só seria igualado 61 anos depois com o recebimento de 2 prêmios Nobel. Novamente, eu vou colocar só um trechinho aí do discurso dela. Quem quiser o, o texto na íntegra tem também lá na página do Nobel, inclusive mostrando a descrição minuciosa dessa separação da cristalização e recristalização. Ela coloca lá em 11 de dezembro de 1911. Trabalho químico que tinha por objetivo isolamento de rádio no estado de sal puro e sua caracterização como um novo elemento foi realizado especialmente por mim, né, por ela, mas estava intimamente ligado ao trabalho em comum feito com o Pierre desde o início. Acredito, portanto, interpretar exatamente o pensamento da academia ao admitir que a alta distinção que me foi conferida é motivada por essa obra em comum e, portanto, constitui uma homenagem à memória de Pierre. Meses antes, havia acontecido a primeira conferência Solvay, em 1911. Eu gosto de mostrar essa foto, ao invés de 1927, que é a mais famosa aí do Solvay, porque aqui está todo mundo, pelo menos parece que está meio distraído, assim, não tem ninguém fazendo pose, né? E lógico, é a foto que aparece o Paul Levant, esse cara aqui da extrema direita, né? Ou Langevin, perdão. Um detalhe, gente, na biografia escrita pela Ivy, esse assunto do caso aparece como um boato. Ela não entra em detalhes a respeito do que aconteceu, ela coloca apenas que é um boato. Coisa que para mim não interferiria em nada quem era, que foi, né, no caso ali, a Marie. No ano de 1914, deflagra então a Primeira Guerra Mundial, ela abandona as pesquisas com radioatividade e corre então para desenvolver um trabalho para fazer máquinas de raio-x portátil. Ela usa o conhecimento que ela aprendeu com relação ao raio-x e tenta fazer com que esses equipamentos funcionassem com a bateria lá do carro, com o dínamo do carro. De maneira, então, que ela pudesse levar isso para onde fosse necessário. Faz uma campanha para arrecadar os fundos para equipar essa ambulância, e aí tem unidades de raio-x aí. Por volta de, não tenho a data aqui, acho que é 1916, que acho que vai aparecer daqui a pouco, ela escreve depois a respeito dessa parte, né, da história da radiologia na guerra, que oferece um exemplo notável da amplitude insuspeita que a aplicação de descobertas puramente científicas pode assumir sob certas condições. Uma evolução semelhante ocorreu na radioterapia, ou aplicação médica das radiações emitidas por elementos similares. Isso era essa data que eu queria lembrar. Em 1916, que ela tem a ajuda da filha Irene agora, que ela já tem 18 anos. Então, a Irene passa a auxiliar a mãe, inclusive dando cursos de radiologia para o pessoal médico-militar, possibilitando, então, uma maior difusão da utilização dessas unidades móveis de raio-x. Esse é o início da colaboração mãe e filha que duraria o resto da vida da Marie Curie. Nesse ponto, o filme dá um pulo, né, o falecimento da mãe. Mas muito aconteceu aí. O falecimento mostra no início do filme, né, uma parte do acontecimento que ela desmaia no local.
Nesse local é o Instituto de Rádio de Paris, que é inaugurado imediatamente depois o término da Primeira Guerra. Nesse local é dedicado à pesquisa de uso do rádio, e ele é dividido em duas áreas. Uma área que ficava para estudo das propriedades físicas desse novo elemento, e um outro lado que era dedicado à pesquisa com relação às propriedades médicas do rádio. Então, tornou rapidamente um centro de renome mundial aí para essas duas áreas. Marie torna-se diretora, coordena, então, o Instituto de Rádio, e Irene trabalha como sua assistente. Nesse período, entre 1919 e 1934, tem-se em torno de 483 publicações científicas, todas desenvolvidas nesse local. Dessas, 34 foram teses, e 31 publicações são exclusivamente da Marie. Todo esse período, a Marie ela é sempre requisitada pelos alunos, pelas pessoas que trabalham lá, querendo a sua opinião, lendo os artigos científicos. E nesse mesmo período, na parte médica, lá onde estava se desenvolvendo, então, o que foi chamado depois de curriterapia, 8.319 pacientes foram atendidos aí, sendo de várias maneiras diferentes, com a utilização da curriterapia, ou radioterapia, como a gente conhece mais hoje em dia. Envolvia várias formas de exposição, então, ou minúscula quantidade de rádio, ou pulverizado, ou em solução, em algumas vezes, inclusive, injeção de rádio. Então, estava sendo explorado para várias doenças diferentes aí. Na continuação, em 1926, é quando a Irene se casa com Frederic Joly e, nas pegadas da mãe, estabelece uma parceria de trabalho bastante estreita com o marido. Em 1918, a inauguração do Instituto de Rádio Paris, e aí ela viaja para os Estados Unidos em 1921 e ela ganha de presente lá. Perguntou para ela o que ela queria e ela fala que queria uma quantidade de rádio. Estava caro pra caramba e ela já não tinha mais energia suficiente, provavelmente, para fazer o trabalho árduo que ela fez de separação lá atrás. E o presidente dos Estados Unidos, na ocasião, dá, então, um frasquinho, um rádio para ela. Ela retorna para os Estados Unidos uma outra vez. Nesse período, ela também vem para o Brasil e, obviamente, vai em várias conferências. É aclamada uma cientista fantástica, é colocada como presidente em várias academias aí, é chamada, inclusive, para participar de várias academias de ciência. Tudo isso o filme acaba não mostrando a respeito disso daí. Além da inauguração do Instituto de Rádio de Paris em 1918, em 1932 ela vai para a Polônia para inaugurar um Instituto de Rádio lá na Varsóvia. E institutos como esse são inaugurados em várias partes do mundo aí, com o intuito de desenvolver pesquisas nessa área. Em janeiro de 1934, que os Joly, vamos dizer assim, né, a Irene e o Joly, fizeram, então, a importante descoberta da radioatividade induzida, que havia sido descoberta anos antes, né, entendida ou percebida anos antes pelo Pierre. Ele chamou naquela ocasião de uma radioatividade induzida. Obviamente, ela recebeu a notícia com bastante orgulho. E aí, em 5 meses mais tarde dessa descoberta, em junho de 1934,
a Marie Curie foi levada de Paris para um sanatório nos Alpes franceses. O sanatório, naquela época, era um local que as pessoas iam para tentar se recompor, né? Recompor a saúde. Mas ali ela falece, então, no dia 4 de julho de 1934, aos 66 anos. Hoje é reconhecido que a causa da morte foi a leucemia, causada pela superexposição à emissão radioativa. Um ano depois disso, a filha recebe, então, o prêmio Nobel junto com o marido pela descoberta da radioatividade artificial. Apenas em 1995 que os restos mortais da Marie são transferidos e sepultados no Panteão de Paris, sendo a primeira mulher a ser sepultada lá por seus próprios méritos. No filme, a linha do tempo, obviamente, continua, mas de uma forma que ela vai sendo inserida no meio do filme, né? Então, além de mostrar um incontestável sucesso dessa utilização da radioterapia, tratamento de câncer, por exemplo, eles mostram episódios não tão bacanas, né? Então, por exemplo, a bomba lá, atômica jogada no Japão, em 1945, e o desastre de Chernobyl, o reator Helena. Mas eu não queria terminar desse jeito, né, falando algo ruim. É uma consequência indireta do entendimento, né, do átomo naquele período. Se a gente lembrar, em termos do átomo, esse foi um pontapé inicial e várias coisas surgiram nesse mesmo período, né? Então, a partir dali houve o efeito, o entendimento do efeito fotoelétrico pelo Einstein. Planck surge com a teoria quantizada. Depois, então, vem Heisenberg, não vou saber a ordem cronológica, Heisenberg, Planck, Schrödinger, tudo para chegar, então, no entendimento do que a gente tem hoje, do que é o átomo atual. E isso acaba tendo uma certa consequência aí, a partir desses eventos. Mas, assim como o Pierre ressalta lá, e eu dei o grifo, né, a Marie coloca em vários momentos nos diários que ela escrevia que não podemos ter esperança de construir um mundo melhor sem melhorar o indivíduo. Para este fim, cada um de nós deve trabalhar para o seu próprio desenvolvimento, mais elevado, aceitando ao mesmo tempo a sua parte de responsabilidade na vida da humanidade. Num outro trecho que eu gosto bastante, o que podemos concluir desse desenvolvimento inesperado compartilhado entre as novas radiações que a ciência nos revelou do final do século XIX? Parece que deve tornar mais viva nossa confiança na pesquisa desinteressada e aumentar nossa reverência e admiração por ela. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada mais uma vez à comissão, espero que vocês tenham gostado e estou aqui à disposição para perguntas. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado, professora. Gostaria que vocês novamente, né, habilitassem o microfone de vocês com uma salva de palmas. Obrigada, gente. Bom, professora, em nome de toda a comissão, a gente gostaria de agradecer. De fato, né, teve toda aquela coincidência para a gente organizar a palestra, uma coincidência muito feliz, de passagem, e tendo histórico, né, para quem não acompanhou as semanas anteriores, né, a professora fez uma palestra sobre Breaking Bad, que foi fantástica, assim como a palestra sobre Marie Curie, e nós estamos abertos para um momento de dúvidas e esclarecimentos.
Eu tô tentando tirar meu compartilhamento aqui. Pra ver mesmo. Eu Se tô você não quiser deixar por um Ah, momento, acho que tá. As perguntas faz por áudio ou escreve no chat, daí você vai falar pra ela? pode ser por áudio, fique à vontade. Ok. É, Marie Curie já sabia o risco da radioatividade nessa época? Em qual época? Se Tá, você pensar, não sei quem que me perguntou, se você quiser me falar seu nome, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui. isola. Mas não é muito importante. É só pra saber se, tipo, no geral, tipo, na vida dela, até o período final, ela chegou a saber o risco do que ela tava fazendo? Provavelmente no final, tá? Eu acredito que no Porque. início ela não tenha, ela não tinha essa consciência. Inclusive, nessa amostra que eles dão para o Bechdel, ele coloca no casaco e, na sequência, ele percebe que ele sofre uma queimadura. E o Pierre faz um experimento nele mesmo, se pingando no braço e analisa o que acontece dia a dia, semana a semana, com aquela lesão que se forma. Mas eles não têm ideia do que é aquela lesão. Tá? Eu acho que vai tendo, obviamente, o entendimento com o passar do tempo. Tá? Entendi. Eu também tenho Valeu. pergunta, para variar. É, eu não entendi muito bem na linha do filme, né, na verdade, em relação à formação das filhas dela. Porque uma delas eu lembro que trabalhava no hospital e quis meio que levar a mãe para ver qual era a realidade, para ver se ela tinha essa mobilização, né, É a para ter Irene. atuação na guerra. E não, Uhum. mas ao mesmo tempo ela foi trabalhar depois numa postura muito mais acadêmica e científica com o marido. Então eu queria entender um pouquinho do como que aconteceu essa transição, né, de formação, qual que foi a virada de chave na vida dela, se teve alguma, enfim, mais nesse sentido. Ela participava efetivamente no laboratório, vamos colocar assim. Elas que conta no relato da Ivy é que elas estavam sempre presentes no laboratório. E que a Marie também era sempre presente na formação aí. Tem essa relação com a filha, que mostra no filme, mas no filme fica uma quebra, né? Que vem primeiro? Eu acredito que a Marie que tenha se colocado à frente e trazido a filha, e não o contrário. Aí é uma opinião minha. Tá? Foi a Heloísa que perguntou. É mesmo. Então, na verdade, o que é colocado no filme é meio não contrário, mas tá dispare com o que acontece na literatura. Eu acho que é tudo muito junto. Assim, não tem no livro uma passagem que fala certinho o que aconteceu, quem que veio primeiro. Tá? Sim. Que veio primeiro. Se é um movimento da filha, nesse sentido de ajudar na guerra, ou se era um movimento dela de querer ajudar na guerra. Tá. E mais uma pergunta, ligada à pergunta anterior, né? No filme, em algum momento ela dá a entender que não quer que a filha trabalhe com aquilo, que aquilo é negativo, enfim, que faz mal. É como se ela tivesse alguma intuição nesse sentido. E é uma trama aplicada só no filme, ou realmente isso foi uma preocupação que ela expressou em algum momento, nos diários, enfim, É ou algo bem do tipo? provável, Heloísa, porque nesse momento ela já está lá no Instituto de Rádio. Ela já tinha um pouco mais de conhecimento do que estava envolvido, tá? O que envolvia todo o processo, inclusive dela, né? Na própria saúde dela. Então, tem vários relatos de ela fazendo cirurgia, pedra no rim, o próprio aborto que ela sofre. Alguns médicos chegam a colocar para ela que era algo que ela estava mexendo no laboratório. Então, em algumas passagens, ela já começa a entender melhor qual é o efeito, que existe um efeito ruim do rádio na vida dela.
Mas é com o passar do tempo, tá? Eu acho que não é assim, no momento que ela descobre, não é aquela coisa eureka, eu já entendi tudo. Tá? Tanto que ela continua estudando rádio, mesmo lá no Instituto de Rádio, para olhar todos os efeitos, mesmo lá no Instituto de Rádio de Paris, depois da guerra. Tá? Professora, tem uma dúvida, Cássia Fagundes, ela comenta assim: após os prêmios recebidos por ela, hoje as mulheres são reconhecidas pelo Nobel ou ainda é raro? É raro. Não, você não vê muito, não. É raro. A proporção é muito maior ainda de homens do que de mulheres. Né? Mas eu acho que, se olhar o histórico de premiação do Nobel, pode ser que daqui 30 anos, como agora a ciência está. As mulheres estão muito mais participativas na ciência, vamos colocar assim, principalmente, né? Puxando para o nosso lado. Acho que muito em breve a gente pode chegar aí no igualar, não sei, tá? Mas ainda a incidência é menor, prêmios para mulheres. Esperamos que mude logo esse contexto, né? Que pelo menos seja um pouco mais igual aí, né? Porque na academia tem bastante mulher fazendo coisa importante, vamos dizer assim, não é só, só os homens, né? Com Eu certeza. acho que o que vale é a ciência, independente homem, mulher, entendeu? É que se a gente for olhar historicamente a mulher entrando na universidade, ela vem tardia. É essa história da Marie. Vamos transportar isso para o Brasil, entendeu? É coisa recente na história aí. Então, um dia, quem sabe a gente chega mais lá. Não, com Não com certeza. meu marido. Espero. Eu vi o comentário do meu marido ali agora, ele quer me deixar vermelho. Eu vou comentar agora. Ai, Jesus. Quem sabe, né, professor? Sou o Ah, próximo. ai, Jesus amado. Fiquei sem É, graça, Luiz Eduardo. pessoal, só fazendo um adendo, um aviso, perguntar sobre o link, né, forms. Quem preencheu no link errado, tranquilo, a gente vai apagar, mas façam o preenchimento do forms do link correto, tá bom? Bom, se não houver mais... Dimas, deixa eu só fazer mais um comentário, Claro, que fica à acabou vontade, entrando professor. tardiamente na minha. Eu acabei não colocando na minha apresentação, mas que o filme é quase que o livro, tá? Eu acabei comprando, como eu falei, curiosa é pouco, né? Eu entrei no final da semana passada para olhar o livro, que foi baseado no filme, e vi que em junho de 2021 que eles fizeram uma versão traduzida para o português. Então eu comprei essa versão. E o filme, gente, é o livro. Tá? Então, quem quiser, inclusive com esse jogo de colocar situações que, consequência da descoberta deles. Tá? É um livro bem bacana. Também recomendo. É bonito. Tá? É bem inspirador, professor. Acho que... Bom, pessoal, se não houver nenhuma dúvida, acho que já podemos encerrar essa palestra. Mas não antes, tenho a agradecer imensamente a professora, no fundo do meu coração, como ex-orientando também, mas também em nome de toda a comissão, os Obrigada, Dimas. participantes da Semana da Química. Foi muito importante, foi muito rico e muito Ô, Dimas, inspirador a deixa eu história. causar rapidinho aqui. Posso causar Claro, rapidinho? Gente, essa é a melhor orientadora da UFABC, tá? Então, se vocês têm intenção de É fazer verdade. iniciação científica, essa é a mulher de quem vocês têm que ir atrás. Encham o Vou saco ficar sem dela, graça porque ela é também aqui. muito Meu boa. marido deixando sem graça, meus ex-alunos me deixando sem graça.
Bom, Poucas eu pessoas. coloquei ali o link da minha página, quem quiser depois entrar em contato. Esse ano eu não tô na comissão, então eu posso causar à vontade. Essa mulher é maravilhosa, gente. Ai, Pessoas sabem, mas a bom, Karina pra é a dona do vocês. mundo. Não, é legal que você é a gangue inteira, né? Tá a gangue aí, foi o Hugo que falou aí. Eu vi Vamos Karina vir achar que, ó, correndo. eu tô. Tem gente que vai Obrigada, sair da gente, Unifesp valeu. pra ter aula com a senhora. Tô falando. Opa, vamos lá então, ué. Esperamos. E, Ah, bom, professora, eu só tenho a agradecer imensamente, agradecer a todos que participaram dessa palestra. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós, mas eu tenho certeza que isso ocorreu. E fiquem atentos para as próximas palestras, programação. A professora deixou, né, o contato dela e nos vemos em breve. Professora, obrigado de coração, estou muito feliz com isso. valeu, Dimos. Obrigada, eu que agradeço de novo. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Um Pessoal, abração. a gente se vê. Às 8h30 tem uma outra palestra, né, sobre psicoativos do cérebro. Professora, esteja convidada. Também outra professora homônima, né, professora Karina, Karina, mas mas não vai ser eu. só, ó, não precisa de muito para deixar a Karina vermelha. Pois é. Mas é isso aí, professora. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Espero que você tenha uma ótima noite. Se cuidem. E programação. Fechou? Até breve, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até Valeu. mais. Tchau.